Pessoal, bem-vindos ao nosso tutorial de CSS. Hoje nós vamos ver um pouquinho mais sobre border. Eu acho que vai dar para a gente ver sobre as bordas, margens e paddings. Então, para vocês terem uma noção, é interessante que vocês vejam nossos outros tutoriais, que é o Introdução ao nosso curso de Design com CSS, Background, como você utilizar o Background Image, como você utilizar o Position. Enfim, essa parte do background é bem importante. Na verdade, ela é a base para você entender. E é interessante que vocês utilizem também, alguns aplicativos de celular para aprender CSS, se você realmente quer se dedicar a isso. Eu encontrei vários aplicativos no Google Play que eles vão te ajudar muito a entender como funciona o CSS. Então, se você é um cara que está disposto a correr atrás realmente de aprender, eu aconselho você a baixar essas videoaulas e baixar aplicativos também, ok? Então vamos lá, eu estou com o AMP Server aberto, a minha pastinha com os arquivos e aberto o Sublime Text também. Então vamos lá, eu vou abrir aqui a parte de border. Então nós temos aqui 3 exemplos de border. Primeiro exemplo aqui, que você vê que eu alterei só a parte de baixo dessa borda. Aqui também tem uma cor diferenciada em cima também. Nesse segundo exemplo também você pode ver que embaixo está um pouco mais escuro. E aqui está tudo escuro. Então vamos ver no código como isso está aparecendo. Exibir código fonte. Então aqui eu tenho o meu HTML. E aqui nós temos o código em CSS. Então, se nós analisarmos aqui, você vai ver que aí existem as fontes. Por exemplo, olha aqui, ó, H6, entendeu? E H1 e H2. Então, o meu código CSS, através desse código que eu fiz para chamar um link externo, a minha página de CSS externo, eu editei aqui como eles vão aparecer. Então, no H6, eu coloquei o background como laranja, o estilo da borda como solid e o tamanho da borda de 10 pixels. Então o H6 ele é o primeiro, deixa eu ver aqui, ele é o terceiro. Se nós olharmos aqui, ele vai estar com essas características. Então a borda ela vai ser essa distância aqui, certo? Então se nós formos aqui no código, eu vou abrir aqui Open File, border, e vou abrir o CSS também. Ok, então o border style ele existe em diversas configurações, que é o primeiro, que você vai definir o estilo da borda que você deseja. Então quando eu venho aqui, ó, por exemplo, border style, né? Então pode ser dotted, dashed, solid. Eu vou colocar esse aqui, dashed, para vocês verem como é que é. Existe uma listinha que eu vou deixar disponível para vocês depois desses estilos de borda. Então vamos ver aqui como vai ficar. Então você vê que esse estilo ele muda totalmente. É claro que nem sempre você vai utilizar todos os estilos que o CSS tem. Então só vou mostrar alguns que são praticamente os ideais para você estar utilizando. Eu vou colocar aqui dotted, eu acho que é dotted. Deixa eu só rever aqui. Olha aí. Interessante, né? Pois é, vocês podem estar fazendo as alterações e usando a criatividade aí para definir melhor. Eu particularmente só uso o solid mesmo. E fica assim, certo? Já no H6 vamos estudar esse código aqui também. Mas antes eu quero mostrar para vocês
mapinha. Deixa eu ver se eu coloquei aqui o da borda. Aqui, ó, o Border Style. O Border Style vocês vão ter essas configurações aqui, se vocês quiserem anotar. Então vocês vão ter Dotted, Dashed, Solid, Double, Groove, Incent, Outset, None e Hidden. Cada um desses tem uma configuração interessante. Então eu vou testar um por um aqui para vocês verem. A gente já utilizou Dotted, Dashed, Solid. E então vamos testar o Double agora, para ver o estilo da borda Double. Cai salvo. Olha só, o estilo Double então ele define tanto a parte interna quanto externa. E fica esse vácuo no meio aqui com a cor que você definiu de fundo. Vamos ver o outro aqui. O outro é o Groove. Groove. Vamos lá. Groove ele vai ter esse efeito meio que é como se fosse uma espécie de efeito 3D, como se fosse uma sombra, né? Como se ela estivesse vindo, digamos, da parte de baixo e aqui tivesse uma espécie de sombra. Eu achei bem interessante esse efeito. O outro efeito Groove é o Incent, Inset e Outset. Inset, que é o mesmo que tem nesse de baixo aqui. E o Outset é o que tem no outro exemplo também. Vamos ver. Olha aqui, ó. E esses dois também têm os mesmos exemplos de Inset e Outset. Então fica fácil de vocês entenderem. E None e Hidden. Esse None, ele vai ser, se eu não me engano, ele não vai aparecer nada. Vamos ver aqui. Ele tem uma definição mesmo. None, e eu vou colocar no outro Hidden. Vou colocar nesse H1 aqui. Hidden. Vamos ver como é que vai ficar. Então são essas as definições de borda. E por hoje é só.